A China é culpada pelo coronavírus? Para responder essa pergunta, primeiro temos que responder outras perguntas. Uma delas é: a China criou o coronavírus? Segundo as pesquisas científicas no mundo, o vírus não foi criado em laboratório. Logo, a China não criou o coronavírus. Mas análises determinam a possibilidade de que o coronavírus surgiu por contato humano dos chineses com animais silvestres ou não. Os chineses comem diversos tipos de animais e insetos, mas se comer animais é gerador de culpa, então as doenças como a vaca louca, a gripe aviária e tantas outras que ocorrem no ato de comer animais deveriam culpar tais países. E assim, todos os países seriam culpados por gerarem doenças por comerem animais. Às vezes, dizer que comer bois, vacas, galinhas, camarão seja diferente de comer cães, ratos, sapos, mas biologicamente não são. Doenças animais como taenia, cisticercose e outros tipos são gerais para os animais. Na Índia, o boi é sagrado. Moralmente falando, não tem sentido justificar não matar um tipo de animal e justificar matar outro. Assim, nesse caso, se disser que comer animais é culpa da China, então possivelmente todos os países seriam culpados. Mas que país alertou a China sobre o vírus? Nenhum país alertou o vírus na China, pois, segundo as pesquisas, o vírus Covid-19 surgiu na China. Assim, os países que têm o início de surto são sempre menos preparados que os outros que já conhecem o vírus. Mas quando vemos o gráfico do contágio, vemos que a China foi mais preparada que a maioria dos países. Vamos dizer que a China não tivesse alertado nada sobre o vírus. Então, cada país, se tivesse o mesmo modo de cuidado que a China, teria o mesmo gráfico que a China, pois a China não teve nenhum outro país que a alertou antecipadamente. Só que isso não ocorreu. Outros países consideraram o vírus como insignificante e deixaram com que o contágio se tornasse alto. De fato, o erro das grandes mortes não é da China, e sim das políticas de cada país que não se preocupou com o vírus. Vamos, por exemplo, dizer que diversos focos de vírus venham da China. Sendo assim, os países já têm histórico de que isso ocorre. Então, por que não se preveniram com o vírus da China? Se um país tem conhecimento que outro país tem focos de diversos vírus, então o país de antemão deve tomar cuidado com qualquer suspeita. Mas isso não foi feito. De fato, os países não quiseram comprometer o sistema econômico em detrimento ao isolamento, e isso foi o erro do gráfico de contágio acelerado. Culpar os outros e não aceitar os erros simplesmente leva à ideia de que, caso apareça outro vírus, tais países que não aceitaram seus erros irão cometer novamente. Culpar a China é muito fácil, mas olhar para o erro de cada um, que demonstra que o gráfico de contágio é muito pior que o da China, isso os países tentam não ver. E ainda existe diversos países que, mesmo tendo tantos relatos de mortes, ainda definem que deva se fazer o contrário do que define a Organização Mundial da Saúde. Assim, a culpa não é da China, e sim da falta de protocolos corretos para conter o vírus. Um vírus pode aparecer em qualquer país, e se os protocolos de cuidado não forem iguais ou melhores que da China, as consequências serão os mesmos que temos hoje. Assim, cada país tem que ter protocolos melhores que a China. E aí sim, culpar a China de não ter protocolos melhores como os outros países. Só que, por enquanto, segundo os gráficos, o protocolo de cuidado quando ocorre um foco de vírus, a China demonstra ser melhor que os outros países. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.